Vamos iniciar nossa mensagem. Você pode deixar sua Bíblia aberta, como foi dito, no Salmo 150, que já foi lido. E hoje pela manhã nós iniciamos uma série de reflexões, de devocionais, de estudos no livro dos Salmos, que faremos nesses próximos domingos. E começamos com o Salmo 1, o Salmo que dá abertura ao livro, a coletânea do livro dos Salmos. E nós vimos hoje pela manhã que esse salmo é um salmo didático, que tem uma intenção de ensinar o caminho da sabedoria, o caminho do justo, e como você encontra a verdadeira felicidade e satisfação no Senhor. E agora nós vamos terminar com o último salmo, hoje à noite. Então vamos para o final, do livro dos Salmos, que é um convite ao louvor. Se o primeiro salmo é um convite à sabedoria, é um convite a você ter discernimento sobre a vida, e sobre como você deve se portar nos seus caminhos. Esse último salmo, na verdade, temos uma série, os 5 últimos salmos, são salmos de louvor ao Senhor, e esse último é o que encerra com uma chamada, que nós podemos colocar como uma chamada universal ao louvor. Então você conhece o salmo é bem conhecido e já foi lido aqui. E este salmo, ele está convocando toda a congregação, mas não só a congregação, toda a criação a louvar a Deus. Tá? E é isso que nós queremos refletir nessa noite, sobre esse louvor devido a Deus. Se você notou, o salmo começa e termina com a mesma palavra. Qual é a palavra? Aleluia. Você sabe o que significa, né? Louvai ao Senhor. É um convite ao louvor. Todo o salmo, todos os versículos, eles começam com essa expressão. Aleluia, louvai a Deus, louvai-o por isso, louvai-o dessa forma, louvai-o de determinada maneira, louvai-o com tudo que você tem, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É uma repetição proposital para enfatizar que nunca é demais louvar ao Senhor. Essa é a expressão que o salmista vai colocando aqui nesse último salmo, no que é chamado muitas vezes de doxologia final, tecnicamente falando, que é esse louvor, essa adoração final, com um convite o tempo inteiro para louvar ao Senhor. Um convite em todos os momentos, em todo o tempo, em cada respiração, para que tudo isso seja um louvor ao Senhor. E nós queremos refletir sobre esse salmo hoje então, e nós queremos, na divisão que o próprio salmo nos dá, responder algumas perguntas, tá bom? Que o salmo nos propõe. Então, como nós dissemos, o salmo começa com essa expressão, aleluia, e aí ele começa a responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é, onde louvar a Deus? Essa é a primeira pergunta. Ele começa falando a respeito de local apropriado. Ele vai falar de várias coisas, mas ele começa falando de local. Ele começa assim, louvai ao Senhor. E é como se a congregação perguntasse, onde? Aí ele responde, louvai a Deus no seu santuário. Essa é a primeira expressão. Louvai a Deus no seu santuário. E o santuário aqui, evidentemente, tem referência, tem a ideia do templo de Israel. Do templo onde os adoradores de Deus, onde o povo de Deus ia para louvar ao Senhor. É um convite para que eles venham até o santuário e louvem ao Senhor ali. Então a primeira expressão aqui de louvor, de local, é no seu santuário. Louvai a Deus no seu santuário. A primeira chamada do louvor é dirigida aos adoradores de Deus. Ao povo de Deus, que nesse contexto é o povo de Israel. Então é como se o dirigente do louvor aqui falasse, vocês devem se congregar como povo, como nação, e louvar ao Senhor no seu santuário, no local de adoração que o próprio Senhor estipulou. Isso é algo importante, porque é evidente que naquele contexto histórico, naquele momento, nós estamos falando do templo de Jerusalém. Mas esse não foi o único local para Israel. Antes do templo já existiam outros locais onde o povo adorava. Por exemplo, o tabernáculo, antes da construção do templo. Depois do templo, depois que o templo foi destruído, o povo continuou adorando. Então, até na construção do templo, Salomão reconhece isso quando ele fala, essa casa aqui, ela não pode conter o Senhor. O Senhor não fica limitado a esse espaço aqui. Esse não é o único local onde o Senhor está. Esse não é o único local onde o Senhor é adorado.
Porém, existe algo de especial quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor juntos. E é isso que o salmista quer destacar aqui. Louvem ao Senhor no seu santuário. Quando nós nos reunimos como igreja semanalmente, e nós estamos aqui e não estamos no nosso local de culto, estamos no salão social da igreja. Isso não tira em nada a nossa adoração, não tira em nada a presença do Senhor, não tira em nada o nosso culto ao Senhor. Porque quando o salmista fala de louvar a Deus no santuário, ele está muito menos preocupado com o local e está muito mais preocupado com o povo adorando ao Senhor. Com o povo do Senhor adorando ao Senhor juntos, coletivamente. É claro que você pode e deve louvar ao Senhor onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, no chuveiro, está lá cantando ao Senhor. Ótimo. Isso é bom. Você deve fazer isso o tempo inteiro, como a gente vai ver no Salmo. Mas note a importância que a palavra dá, a ênfase que o salmista dá para a adoração coletiva nessa parte. É a adoração do povo, é a adoração da comunidade. O irmão Oswaldo falou de manhã, a respeito, a gente está falando sobre os tipos de salmos, tem os salmos, os cânticos de romagem, que as pessoas vinham de longe, e de bem longe, para adorar o Senhor no templo, junto com o povo, numa adoração coletiva. Nós vivemos em uma época extremamente individualista, que supervaloriza o indivíduo. E começamos a achar que o que mais importa, ou o que realmente importa, e a única coisa que importa, é a minha adoração pessoal a Deus. Mas nós não vemos isso nas Escrituras. A sua adoração pessoal, individual é importante, sim, é claro que é. Porém, no contexto bíblico, Deus tem uma atenção especial, e parece que um prazer especial na adoração do seu povo. Na adoração da comunidade, na adoração do coletivo. Então, essa ideia desse cristianismo individualista não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é da adoração do povo, que vai se refletir na minha vida, no dia a dia, mas que está repleta da ideia da comunidade, do povo do Senhor adorando juntos. Deus sempre fez isso na história. Mesmo quando ele escolheu Abraão, uma pessoa. Ele escolheu Abraão e a primeira promessa que ele fez é que ele seria uma grande nação. Um grande povo. Deus nunca escolhe indivíduos separados para viverem à margem, como se não existisse um plano e um povo que o Senhor está resgatando e que deve adorar ao Senhor. O Senhor sempre trabalha no coletivo. Então, quando o salmista chama ao louvor no santuário do Senhor, ele está chamando ao louvor da comunidade. Porque, entenda bem, meu irmão, alguns têm uma visão muito superficial do culto ao Senhor. E alguns pensam assim, não tem problema eu não ir ao culto. Por quê? Porque hoje eu tenho YouTube, Facebook, eu pego a mensagem na internet. Inclusive, a mensagem está sendo gravada, vai ser postada aí na internet. Durante a semana, você pode assistir durante a semana. Não tem problema nenhum. Você não foi no culto. Não tem problema se eu não cantei lá. Eu canto em casa. Eu tenho as mesmas músicas. Lá em casa eu canto em casa. É uma visão muito simplista e muito individualista da ideia do culto coletivo ao Senhor, que perde a expressão da adoração e da edificação que há quando estamos juntos, e do sentido da responsabilidade que nós temos uns para com os outros. Porque nós somos um corpo, somos família, somos povo do Senhor. Isso significa que a adoração coletiva é fundamental. E por isso que a primeira expressão do salmista é: louvai ao Senhor no seu santuário. E é uma oportunidade que nós temos durante a semana. Não estou contando o culto de oração, que é um culto bem específico. Mas é uma oportunidade que nós temos durante a semana, uma oportunidade singular de louvar ao Senhor junto com o seu povo. Portanto, o primeiro desafio aqui é: aproveite. Louve ao Senhor junto com o povo do Senhor. É o convite do salmista. É a expressão que deve
motivar a nossa mente para que esse seja o dia mais especial da nossa semana. O dia em que nós podemos estar com o povo de Deus louvando ao Senhor junto com os nossos irmãos em Cristo. O meu trabalho não é mais importante que isso, os meus estudos não são mais importantes do que isso. A adoração ao Senhor é algo que deve estar presente e motivando o coração de cada membro do corpo de Cristo. E o salmista começa com esse chamado: louvai ao Senhor no seu santuário. Mas ele continua. Ele diz, ainda respondendo a primeira pergunta, que é onde louvar ao Senhor, ele expande esse conceito falando: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A segunda parte do versículo demonstra que o louvor não se limita à atividade terrena. Aparentemente, o convite do salmista é que o louvor se expanda em todos os aspectos. Então, louvai ao Senhor na terra, no seu santuário, louvai ao Senhor no céu, no firmamento, que é a obra do seu poder. E isso pode ter dois sentidos. O primeiro sentido pode ser louvai ao Senhor ao observar o seu poder, a sua criação poderosa. Então, ao contemplar o firmamento, existem outros salmos que nos falam a respeito disso, como o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então pode ser essa ideia do salmista, de que ao contemplar a criação, você louva ao Senhor na grandeza da sua criação, mas também pode se referir de forma poética, como é escrito dos Salmos, num convite aos seres celestiais para se juntarem na adoração. E ele vai concluir o Salmo falando que tudo deve louvar ao Senhor, toda a criação deve louvar ao Senhor. Mas podemos ter uma expressão poética aqui, é bem provável que isso esteja presente, do salmista chamando os adoradores na terra a adorar, mas os adoradores no céu a adorar ao Senhor também. Juntando-se a nós nesse hino de louvor, nessa adoração ao Senhor. E se você olha para o livro de Apocalipse, você vai ver isso acontecendo no futuro. Quando anjos e redimidos se juntam num grande coro celestial adorando ao Cordeiro. Isso vai acontecer um dia, mas parece que a expressão do salmista aqui é louvem ao Senhor nos céus e na terra, louvem ao Senhor em todo lugar. Toda a sua criação deve ser permeada, preenchida pelo louvor a Deus. Você consegue imaginar a ênfase e o entusiasmo do salmista com essas palavras? Isso é algo que deve fazer parte da nossa reflexão e da nossa leitura bíblica. Muitas vezes nós lemos o texto tão mecanicamente que nós perdemos, a ênfase que está lá no texto. O texto aqui é um texto de júbilo. Aleluia! Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai ao Senhor no seu firmamento. É uma expressão de alegria. É uma expressão que deve preencher a nossa alma, o nosso coração. Louvem ao Senhor, Ele é digno de adoração, no céu e na terra, em todo lugar. Anjos, criaturas, remidos, adoradores do Senhor, louvem o seu nome. É isso que o salmista está falando. Louvai ao Senhor, porque Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor, esse louvor é devido a Ele. Deus deseja ser louvado com o seu povo. Mas Deus é louvado, deseja ser louvado não só pelo seu povo, não só num contexto de culto, mas por toda a sua criação, em todo o tempo. Isso você faz com música, mas também, como vimos pela manhã, faz com vida, com atitudes, com pensamentos, com a motivação do seu coração. Nós vivemos em uma época em que nós refletimos pouco, pensamos pouco. Isso é fácil de você perceber, mesmo quando você está descansando, você está fazendo alguma coisa. E nós tiramos pouco tempo para meditar. Achamos até que meditação é coisa meio mística, meditação, não é nada disso. Mas nós paramos pouco para refletir na grandeza de Deus, no louvor que é devido a Ele. Nós estamos sempre conectados a alguma coisa. Acho que boa parte, dos irmãos aqui devem pegar transporte metrô durante a semana. Você vê no meio daquela confusão que é o metrô, você vê que as pessoas elas nem se olham.
E aqueles que estão mal intencionados, eles aproveitam disso, né? Porque é tão fácil você roubar um celular de uma pessoa no metrô, né? Que a pessoa não está nem olhando o que está acontecendo ao redor. Você vê vários vídeos na internet, a pessoa está lá sentada do lado da porta, vem alguém, pega o celular e sai. É tão simples, porque as pessoas elas não estão pensando, elas não estão se relacionando, elas estão o tempo inteiro, seja num fone de ouvido, seja na internet, fazendo alguma coisa, e isso muitas vezes serve como uma fuga para não refletir, para não meditar, para não lembrar daquilo que tem sido ensinado, para não parar e avaliar a vida diante do Senhor e para não louvar o nome do Senhor. O salmista chama um louvor constante aqui, em todo lugar. Onde louvar ao Senhor? No santuário, no firmamento, em todo lugar, em todo tempo, é esse o louvor que Deus deseja. E quando nós estamos extremamente atarefados, e quando nós estamos sufocados por uma série de coisas e envolvidos com tantas outras coisas, isso vai minando a nossa capacidade não só de reflexão, como de louvor. Isso vai diminuindo o nosso entusiasmo, o nosso desejo de louvar ao Senhor, porque nós acabamos nos envolvendo com tantas outras coisas. Então a primeira chamada do salmista, no Salmo de número 50, é um louvor constante em todo lugar, em todo tempo ao Senhor. A segunda pergunta que o salmista responde está no versículo 2. Se a primeira é onde louvar a Deus, a segunda é por quê? Por quais razões? Por quais motivos nós devemos louvar a Deus? E ele começa a responder isso, no versículo 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. É a primeira expressão que ele usa. Então primeiro ele fala, louvai no seu santuário, louvai no firmamento. E é como se a congregação respondesse, mas por quê? Por qual razão nós devemos louvar ao Senhor? Aí o salmista fala, louvai-o pelos seus poderosos feitos. O louvor brota de um coração agradecido. Essa é a expressão aqui. O louvor brota de um coração grato, que consegue reconhecer o que o Senhor tem feito. Então louva quem reconhece os poderosos feitos do Senhor. O salmista mostra que, em primeiro lugar, nós devemos louvar ao Senhor pelos seus feitos poderosos, e é uma expressão muito comum no Antigo Testamento para se referir aos grandes atos de Deus em favor de Israel para salvá-los. Então, geralmente, essa associação aqui, essa expressão, poderosos feitos, está ligada, por exemplo, ao Êxodo, onde o povo é retirado do Egito, sob a liderança de Moisés. É uma expressão que você vai ver constantemente se referindo a esse momento histórico. Ou seja, o que o salmista está querendo mostrar aqui é que o Senhor está agindo no meio do seu povo. E que nós, quando reconhecemos isso, louvamos. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a história, e vejo o que o Senhor já fez na minha vida, e vejo a salvação que Ele me concedeu, eu vejo o presente que Ele me deu, imerecido, a sua graça, a salvação que Ele me deu, a expressão, se eu entendo isso, é louvor. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. O Senhor nos criou, nos deu vida, inteligência, família, amigos, saúde, sustento, mas acima de tudo nos deu salvação. E é isso que o salmista está chamando de poderosos feitos do Senhor. Então, o louvor brota de um coração que consegue olhar e ver a grandeza daquilo que o Senhor fez. O que o Senhor fez na nossa vida, de fato é um feito poderoso de Deus. Nenhum de nós tem condição de chegar diante do Senhor. Nós só chegamos por causa da graça dele sobre nós. Nós só chegamos porque ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós só chegamos porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não podemos esquecer disso, da obra poderosa de Deus na nossa vida. E isso vai nos conduzir ao louvor. Quando eu entendo a grandeza, o poder que Deus utilizou para me trazer salvação, isso vai redundar em adoração. Isso vai levar ao louvor ao Senhor. E é isso que o salmista está expressando. Ele transformou alguém perdido e morto em seus pecados, alguém que era escravo e inimigo, em filho, amigo, achado, com vida em Cristo.
Nós temos um poderoso feito do Senhor em nossas vidas e é motivo suficiente para o louvarmos por toda a eternidade. Suficiente. E o salmista está chamando justamente a isso. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos. Por isso que talvez boa parte das nossas orações ao Senhor sejam pedidos, em vez de louvores e agradecimento ao Senhor. Porque nós temos a tendência de olhar para aquilo que não temos, e isso muitas vezes nos leva à ingratidão e à falta de louvor ao Senhor. Nós começamos a achar que está faltando alguma coisa. Começamos a achar que deveríamos ter alguma coisa a mais. E aí, sem perceber muitas vezes, nossa gratidão e nosso louvor vai sendo substituído por reclamações, queixas, ingratidão, por sensação de que Deus está nos devendo alguma coisa, que algo está faltando. Porque paramos de pensar em tudo aquilo e na grandeza e no poder que Deus utilizou para fazer aquilo que Ele fez em nossa vida. Então eu quero te dar um conselho prático nesse ponto da mensagem. Crie o hábito de louvar ao Senhor. Ao levantar da cama todo dia, agradeça. Tinha um professor que ensinou isso. E isso é algo que eu tenho tentado praticar no meu dia a dia. E ele usava a seguinte expressão: que quando nós levantamos pela manhã, a primeira reação nossa deveria ser de surpresa. Deveria ser de surpresa. Estou vivo. Isso é a graça do Senhor. Pelo simples fato de eu ter ouvido mais uma oportunidade que Ele me deu, mais de um dia que Ele me deu, para poder louvá-lo. Isso é graça dEle sobre a minha vida. Então, primeira expressão, antes mesmo de levantar ou começar a correria e fazer qualquer outra coisa, pare e agradeça, pare e louve ao Senhor. O simples fato de você estar abrindo seus olhos pela manhã é motivo de adoração. É motivo de você louvar o nome dEle. Se surpreenda com os poderosos feitos de Deus. O louve por isso. Esse é o convite do salmista. Não deixe cair no esquecimento, não deixe cair na normalidade, não deixe achar que é normal, não deixe achar que Deus me salvou, mas tudo bem, eu estava quase merecendo mesmo. O que Deus fez na nossa vida é de fato um milagre ao nos dar salvação. E nós não podemos perder isso de mente. E o salmista fala: louve ao Senhor por seus poderosos feitos. Israel tinha esse costume. Israel, pela instituição do próprio Deus, marcava festas durante o ano para relembrar de momentos históricos. E não era simplesmente para relembrar de uma grande vitória de Israel ou momentos importantes, mas era para lembrar o que Deus fez na história daquele povo. O que Deus, o poderoso feito de Deus em tirar eles do Egito. Quando, por exemplo, nós nos reunimos uma vez por mês, como aconteceu domingo passado, para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos relembrando o poderoso feito de Deus na nossa vida. Nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz. E isso deve permear nossa mente constantemente. Isso vai nos levar à gratidão, isso não vai nos levar ao louvor. Mas o salmista não para aí. Ele continua respondendo a segunda pergunta: por quais motivos, por que louvar a Deus? Depois de falar que é por seus poderosos feitos, ele fala: louvai-o consoante a sua muita grandeza. Além dos poderosos feitos do Senhor, o salmista nos chama a louvar ao Senhor pela sua grandeza. Não são só os feitos do Senhor que são grandiosos e poderosos, mas o Senhor é grandioso. E por isso seus feitos são grandiosos e poderosos. Então louvai ao Senhor por sua muita grandeza. E uma coisa leva a outra. Quando eu reconheço o poder de Deus e a obra de Deus na minha vida, eu reconheço a grandeza de Deus. Se um Deus é poderoso para dar vida para alguém que estava morto, Ele é um Deus grandioso. Se o Deus é poderoso para libertar um escravo da dominação do pecado, é que Ele é um Deus grandioso.
Quando eu reconheço a grandeza dos feitos de Deus, eu reconheço a grandeza do Deus que está fazendo essas coisas. Por isso que o salmista coloca um junto com o outro. Louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai ao Senhor pela sua grandeza, de acordo com a sua grandeza. O Deus de toda a terra, todo-poderoso, criador, sustentador de todas as coisas, santo, glorioso, soberano, controlador de tudo, age em meu favor. Como não adorar esse Deus grandioso, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é? Sua grandeza mostra a dignidade de louvor. É um motivo suficiente de louvarmos ao Senhor. Tem pessoas que dariam de tudo para estar em um evento grandioso. De vez em quando você vê uma reportagem assim na televisão, né? Pessoa vendeu o que ela tinha, gastou tudo que ela tinha para estar em um grande evento. Seja um evento musical, seja um evento esportivo, algo que acontece uma vez na vida, uma vez há não sei quantos anos. E as pessoas, elas se deslumbram com isso. Elas investem tempo, elas investem dinheiro, elas dão tudo aquilo que elas têm para estar naquele grande evento. E às vezes nós perdemos de vista a grandeza do Deus a quem servimos. Nós começamos a achar tão normal. E nós temos tantos privilégios na adoração ao Senhor, como o povo do Senhor, como a oração, como a palavra, como o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós começamos a perder o encanto, começamos a perder de vista a maravilha que nós temos. E aí Deus continua sendo grandioso, mas na nossa visão parece que Ele não é mais tão grande assim. Parece que outras coisas começam a se tornar inclusive maiores, mais importantes do meu dia a dia. Porque nós não estamos louvando ao Senhor consoante a sua muita grandeza. Quando nós somos relembrados da grandeza de Deus, louvamos ao Senhor, nós vamos ter em mente constantemente de quem é Deus. Quem é o Deus a quem adoramos? Lembre-se disso. O Deus a quem você pertence não é qualquer um. É um Deus grandioso. E deve ser louvado de acordo com a sua grandeza. De maneira coerente com aquilo que Ele é. De maneira grandiosa. Não tem como exagerar. E é isso que o salmista está querendo expressar no salmo todo. Não tem como exagerar o louvor a Deus. Tem um ditado que as pessoas usam assim, que fala assim, tudo que é demais faz mal. Né? Já ouviu essa expressão de alguma forma assim? Tudo que é demais faz mal. E no geral isso é verdade. Mas essa máxima não se aplica ao louvor. O salmista está falando que o louvor a Deus é do tempo inteiro. Nunca é demais, você nunca vai exagerar, nunca vai passar da conta. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por mais que você faça, Ele é digno. Não vai passar, não precisa ter medo de exagerar nessa parte. Ele é digno de todo louvor por causa da sua muita grandeza. A terceira pergunta, os versículos 3 a 5, se referem à forma. Como louvar a Deus? Os versículos 3 a 5 começam a dar uma série de expressões do louvor do povo de Israel. Louvai-o ao som da trombeta, com saltério e com harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. A resposta que o salmista está querendo mostrar é com tudo aquilo que está à mão de vocês. Louvem ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor os deu para a adoração, com todos os recursos que vocês têm para a adoração ao Senhor. Louvem ao Senhor com aquilo que o Senhor os colocou em mão, com alegria, com dedicação, com trombeta, saltério, harpa, com os instrumentos todos que vocês têm. Usem tudo aquilo que o Senhor os deu para louvá-lo. É isso que o salmista está chamando. Agora, nós precisamos ter um cuidado aqui.
Porque muitos utilizam esse salmo equivocadamente. E equivocadamente no sentido de dar a ideia de que você pode fazer o que quiser da forma que quiser na adoração ao Senhor. E se você ler a revelação bíblica como um todo, você vai ver que não é assim. Você vai ver que certos homens não fizeram de acordo com o que Deus tinha estipulado e eles sofreram consequências disso. Você deve lembrar da história de Uzá. Ele morreu porque ele tocou na arca. E não podia tocar na arca. Você deve lembrar que os sacerdotes deveriam ter determinada roupa. Inclusive o tecido que era usado tinha que ser determinado. Que o tabernáculo, que o templo tinha que ser construído daquela maneira. O Senhor instituiu como deveria ser feito. Então o salmista, ao falar isso aqui, ele não está indo contra aquilo que o Senhor deu. Pelo contrário, ele está falando dentro daquilo que o Senhor deu. Use tudo o que você tem à sua disposição para louvar o Senhor. Dentro dos limites que o Senhor colocou, use tudo aquilo que Ele deu para o seu louvor. Para a adoração ao seu nome, nós devemos louvar ao Senhor com tudo aquilo que Ele colocou às nossas mãos. Essa é a expressão do salmista. É lógico que nós devemos ter cuidado, tem certas coisas que a gente tem alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando diz nas escrituras lá que o sacerdote de Israel não poderia cortar o cabelo de determinada forma, não poderia usar determinado tipo de roupa, não deveria ter determinada prática, isso estava ligado à associação com cultos pagãos. Nós temos um princípio ali, por isso que o Senhor limita certas coisas. Não é porque um corte é mais santo do que o outro, porque uma roupa é mais santa do que outra, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a associação que isso traz. E contextualizando para a nossa época, nós devemos ter os mesmos cuidados. Instrumento musical é instrumento musical. Nós podemos usar qualquer tipo de instrumento musical para adorar ao Senhor. Mas dentro da nossa cultura tem certos instrumentos musicais que trariam alguma associação. Que nós devemos ter algum cuidado com relação a isso. E isso muda de cultura a cultura, isso muda de época para época. Quando o salmista está chamando a usar o que está à mão para louvar ao Senhor, ele não está ferindo outros princípios que a palavra já deu, mas ele está mostrando dentro daquilo que o Senhor te deu, dentro daquilo que o Senhor proporciona, louve ao Senhor, com os critérios de decência, de testemunho, de ordem, mas louvem ao Senhor com o coração, com tudo aquilo que Ele colocou diante de vocês. Essa é a expressão do salmista, louvem ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor com tudo o que Ele nos deu, com o nosso melhor, com o que está à nossa disposição. E é lógico que nesse contexto o salmista está falando de música, e é bem claro de perceber isso, pelos instrumentos que ele está citando, mas você pode refletir isso além da música. Você louva ao Senhor com tudo que o Senhor te deu, isso inclui os seus dons e talentos. Se você não está servindo com seus dons e talentos, você está deixando de louvar ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Você louva ao Senhor com tudo aquilo que Ele te deu, isso envolve a sua mente, o seu intelecto. A capacidade que Ele te deu de ler, de estudar, de refletir, de considerar a palavra dEle. Você louva ao Senhor com aquilo que Ele te deu, utilizando os recursos materiais que Ele te deu. Para servir outros, para servir ao Senhor. Você louva ao Senhor com o que Ele te deu, é essa a expressão do salmista. Como eu devo louvar ao Senhor? Com tudo que está à minha mão. Se o Senhor me deu essa capacidade, eu vou usar para Ele. Se o Senhor me deu essa característica, eu quero usar para Ele. Se o Senhor me deu essa condição, eu quero usar no serviço dEle. Se o Senhor me deu esse talento, esse dom, eu quero usar isso para que Ele seja engrandecido. Louve ao Senhor com o que Ele te deu. Com o que Ele proporciona para adorá-lo. Isso envolve o nosso canto, mas isso vai muito além do nosso canto. Isso envolve a nossa vida como um todo. Então o salmista começa com a expressão de louvor, pensando no local, no santuário, no firmamento. Ele passa pelos motivos, por que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é poderoso, tem poderosos feitos, o que Ele tem feito em nossa vida, pela sua grandeza. Ele passa as formas, aos instrumentos que o Senhor nos deu para adorá-lo, e ele termina
no versículo 6, chamando toda a criação. A última pergunta é: quem deve louvar a Deus? E o versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Literalmente, a tradução aqui é: todo hálito, louve ao Senhor. Tudo aquilo que tem sopro de vida, tudo aquilo que tem vida, louve ao Senhor. Essa é a expressão que é traduzida assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Em tudo que há vida, deve haver louvor. O Senhor quem deu a vida, e tudo que o Criador criou deve louvá-lo. Cada um à sua forma, como nós falamos no Salmo 19. Abra comigo no Salmo 19. Eu já citei, mas vou ler os outros versículos que eu não citei. Perceba o que o salmista está falando aqui. Nós vamos ler só até o versículo 6, que é a primeira parte do Salmo. Depois nós vamos voltar para o Salmo 150. Olha o que o Salmo 19 nos diz. Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Um salmo propício para os dias que nós estamos vivendo de calor, né? Mas olha a expressão do salmista, como é bela, como é poética. Olha para o firmamento, olha para o céu, olha para a criação do Senhor. Você não ouve, não tem palavras, não tem som, mas eles estão gritando. Em toda a terra se ouve o louvor deles ao Criador. Os céus testemunham, a criação testemunha a evidência do Criador. Eles estão à sua forma, como Deus os criou, céus e terra, criação, testemunhando do Criador, louvando o Criador. E agora o salmista volta e fala para todos que foram criados, todo ser que respira, todo ser que tem vida, deve louvar ao Senhor com a consciência, com postura, com a vida. Fomos criados para isso. Existimos para adorar ao Senhor, e essa deve ser a ocupação das nossas vidas. O salmista nos chama a isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É um convite final. Tudo que tem vida, louve ao Senhor, porque o Senhor merece todo o louvor. É a expressão que ele usa. Nós estamos nesse salmo final, que é um salmo de louvor, que é um salmo de adoração, que é um convite aos membros do povo de Deus, que é um convite à congregação a louvar ao Senhor. E o que eu quero que você reflita nesse salmo, no final desse salmo, é que quando o salmista está fazendo uma convocação aqui, quando o salmista está fazendo um convite ao louvor aqui, ele não está simplesmente falando isso como uma forma de você atribuir algo a Deus, ou como uma expressão do culto, ou como uma questão musical. Tudo isso está envolvido, mas ele está mostrando que o sentido da vida reside nisso. É interessante notar que esse é o último salmo. É como se fosse o último louvor e o último conselho do salmista. É como se ele estivesse dizendo: se você tiver alguma coisa para você fazer, para ocupar a sua vida, é que seja o louvor ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Insistentemente. Frase após frase, linha após linha, é esse convite. Louve ao Senhor. A sua vida existe para isso.
Nós devemos louvar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, com o que nós temos em mão. Nós existimos para isso. E nós perdemos de vista isso no meio da sociedade humanista que nós vivemos. Nós achamos que nós existimos para nós. Nós achamos que nós existimos para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, para ter aquilo que gostamos, para que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos relacionamentos sejam bem vividos, sejam bem sucedidos. Nós esquecemos de olhar que a nossa vida não é voltada para nós, mas é voltada para aquele que nos criou. E a expressão do salmista aqui é: vire seus olhos, tire os seus olhos de si e olhe para o Criador, que merece toda a honra, todo o louvor. Louve ao Senhor. E o salmo termina justamente assim: aleluia, louvai ao Senhor. É assim que o salmo inicia, é assim que o salmo termina, e é assim que a nossa vida deve ser, como um canto de louvor ao Senhor, como uma expressão de adoração ao nosso Deus, como um constante louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Eu quero concluir com outro cântico. Eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse. Eu citei e eu quero concluir com a leitura desse texto. Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Eu vou só ler alguns versículos. Nos falam desse momento da história no fim dos tempos, onde nós vamos, junto com o povo de Deus, louvá-lo, junto com os anjos louvá-lo, e ocupar as nossas vidas, nossas mentes, por toda a eternidade no louvor ao Senhor. Então Apocalipse 4, a partir do versículo 8, diz assim: e quando os 4 seres viventes, esses 4 seres viventes são seres angelicais, tá bom? São anjos, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vira sua página, capítulo 5, versículos 9 em diante. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Em que povos de toda a tribo, língua, nação, redimidos de todos os tempos, redimidos de todo o nosso planeta, juntam suas vozes aos anjos e louvam a Deus e louvam a Jesus Cristo, Salvador, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Um dia nós faremos isso de maneira plena, santa, perfeita, com corpos transformados, glorificados. É esse dia que Apocalipse está falando aqui. No fim dos tempos, onde todo o mal já vai ser derrotado e toda a nossa vida já vai ser transformada diante do Senhor. Mas o salmista, lá do Salmo 150, não está falando para a gente esperar esse dia. Está falando para a gente começar isso agora. Todo ser que respira, louve ao Senhor agora. Um dia nós faremos isso plenamente, perfeitamente, mas esse louvor começa agora. Começa agora com a sua voz, começa agora com o seu cântico, começa agora com a sua vida. Você respira a vida em você, então deve haver louvor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.